Bom, galera, vamos fazer agora esse exercício. Acompanhem comigo aí. Dispõe-se de dois espelhos esféricos, um convexo e um côncavo, com raios de curvatura 20 centímetros cada um. Bom, se ele disse que é convexo, então eu vou usar a distância focal negativa, né? Não se esqueça. E se é côncavo, a distância focal vai ser positiva. Continuando. E que obedece às condições de Gauss. Quando um objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo principal do espelho convexo, a 6 centímetros do seu vértice, obtém-se uma imagem conjugada de 1,5 centímetros de altura do espelho convexo. Lembre-se que no espelho convexo a imagem é sempre virtual, direita, então vai ser 1,5 positivo e menor, tá? Para que seja obtida uma imagem conjugada também de 1,5 centímetros de altura, colocando esse objeto perpendicularmente ao eixo principal do espelho côncavo, sua distância até o vértice desse espelho deverá ser de... Então, galera, vem comigo, acompanhem comigo, olha só a ideia. Ó, bom, vamos lá. Eu vou relembrar primeiro uma parte para vocês. Isso aqui é muito importante. Que é o quê? Bom, quando eu tenho um objeto que ele é colocado depois do centro de curvatura, eu pego como referencial o espelho. Então, pegando o espelho como referencial, o centro de curvatura está aqui, o objeto está aqui. Então, está depois, tá, do centro de curvatura. Eu tenho que aqui o objeto, isso aqui é quem? Sua imagem, certo? Aí, o que eu fiz? Tracei os raios notáveis. Esse aqui é um espelho o quê? Esse aqui é um espelho, o que era mesmo? Côncavo. Né? Aquele negócio bobo lá, né? Côncavo, côncavo, côncavo. É bobo, mas ajuda. Aqui é a superfície que reflete, não é isso? Então, olha só, o raio de luz que veio paralelo ao eixo principal, ao refletir, vai para o foco. O que passa pelo foco sai o quê? Paralelo. Os dois raios se encontram exatamente aqui, então a imagem é formada aqui, não é isso? Sim. É uma imagem o quê? Se é formada pelo próprio raio que refletiu, eu digo que é uma imagem real. É uma imagem real, então. Ela é direita ou invertida em relação ao objeto? Invertida. Maior ou menor do mesmo tamanho? Menor. Então, eu quero que vocês percebam que a imagem que é real, ela é invertida e menor, tá? Então aqui a imagem real, invertida e menor. Beleza. Agora vamos para o outro. Olha aqui agora, ó. Eu peguei o objeto que está depois do centro de curvatura, não é isso? Real, invertido e menor. Vem comigo. Nesse caso aqui, a imagem está o quê? Ó? O objeto está bem no centro de curvatura, o raio de luz que veio paralelo ao eixo principal foi para o foco. O que passa pelo foco saiu o quê? Paralelo. Certinho? Beleza. Aí eu tenho que os dois raios refletidos se encontraram, não se encontraram? Sempre que os raios refletidos se encontram, é onde vai ser formada a imagem, não é isso? Beleza. Agora olha só, meu, olha como é simples isso. Se a imagem for formada pelo próprio raio refletido, a imagem é o quê? Real. Ela em relação ao objeto, está direita ou está invertida? Isso aqui é o objeto. Isso aqui é a imagem. Direita ou invertida? Invertida. Tá, ela é direita invertida. Ela é maior ou menor ou do mesmo tamanho que o objeto? É do mesmo tamanho do objeto. É igual. Vou colocar então real, invertida, igual. Só para relembrar, galera, vem comigo. Olha só. Então, aqui, nesse caso, eu tenho o quê? O objeto está entre o foco e o centro de curvatura, não é isso? Eu tenho o objeto aqui, esse aqui é o meu objeto. O raio de luz que veio paralelo ao eixo principal foi para onde? Foi para o foco. E o que passa e incide no vértice? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, ele pegou esse ângulo aqui, incidência igual ao de reflexão. Professor, mas então por que um raio notável? Porque todo ângulo de incidência é igual de reflexão? Perfeito, é assim. Mas o que acontece? O que deixa ele notável é porque ele está incidindo exatamente no vértice. Só por isso que é notável, mas todo ângulo de incidência é igual de reflexão, tá? Não tem problema. Certinhos aí sim. Aí esse que bateu aqui foi para cá, esse foi para cá. Os dois se encontram aqui, não se encontram? Então a imagem é formada aqui. Esse aqui é o objeto, esse aqui é a minha respectiva imagem. A imagem está ali. Então eu quero que vocês observem que essa imagem também foi formada pelo próprio raio que refletiu. Se ela é formada pelo próprio raio que refletiu, a imagem o quê? Real ou virtual? Real. Ela é direita ou invertida em relação ao objeto? Invertida. Ela é real, invertida. Ela é maior, menor ou do mesmo tamanho? Maior. Real, invertida e maior.
Então, olha só o que nós temos por enquanto. Ó. Vou chamar isso aqui de Ρ+, real invertida e maior. Vou chamar isso aqui de Ρ igual, real invertida e igual. E vou chamar essa aqui agora, ó, de real invertida e menor. Beleza? Então tá, chegamos aqui, não chegamos? Tá, a imagem ela tem que ser projetada, não esqueçam. Toda imagem real ela deve ser projetada para você conseguir ver. Você tem que colocar um anteparo aqui, né? Por exemplo, se você colocar um anteparo aqui, a imagem vai ser formada aqui? Vai. Mas a imagem nítida? Não. Vai ficar uma imagem, né? Toda esquisitona, né? Não fica uma imagem decente. Agora, se você vai aproximando esse anteparo, vai aproximando, pode ser um caderno, por exemplo. Vai aproximando, aproximando, aproximando. Aqui a imagem fica nítida. Aqui está uma vela. Aqui eu estou aproximando, por exemplo, vai ver a imagem da vela nítida, bem aqui. Se eu passar o caderno um pouco para cá, esse anteparo, a imagem fica toda, né, de novo, né? Então tem o local certinho para você colocar ela, para dar a imagem perfeita. Beleza? Tá. Agora vamos lá. Continuando aqui. Olha só os outros casos agora. Eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho que aqui um espelho côncavo, de novo um espelho côncavo. Eu coloquei o objeto agora exatamente no foco, esse aqui é o meu objeto. E agora o que vai acontecer? Se meu objeto está aqui, ele está acontecendo o seguinte, ele está exatamente no foco, não está? E o raio de luz que está no foco, que vem para o vértice, o ângulo de incidência igual de reflexão, sempre, vai para cá, certo? O que veio paralelo ao eixo principal, bateu e foi para o foco, não é isso? Observe o seguinte, essa reta e essa reta se encontram? Não, né? O matemático vai dizer o quê? Elas se encontram no infinito. Elas não se encontram, né? Vai no infinito. Mas a sua resposta, sabe o que vai ser? É no infinito o encontro delas. Onde é formada a imagem nesse caso? No infinito. Qual é o tamanho da imagem? Infinita. É isso. Tá? Mas eu posso dar um outro nome, também chamar de imagem imprópria. Imprópria. Certo? Também posso chamar assim. Um detalhe, se eu pegar esse raio que refletiu e esse, não se encontram, não é verdade? Mas se eu fizer o prolongamento desse, e eu fizer o prolongamento desse, será que encontram? Não encontram também. Se não encontram, então a imagem que vai ser formada aqui vai ser uma imagem que eles não vão se encontrar nunca, então a imagem chamada de imagem própria. Beleza? Então, quando está no foco, aconteceu isso. O que nós temos mesmo? Quando estava depois do centro de curvatura, real invertida e menor. No centro de curvatura, real invertida igual. Entre foco e centro de curvatura, real invertida e maior. No foco, não forma imagem. Agora, o quinto caso, vem comigo. Ó, eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho nesse caso aqui que eu coloquei o objeto entre o foco e o vértice, não é isso? Quando eu coloco o objeto entre o foco e o vértice, olha o que está acontecendo. Esse aqui é meu objeto, tá? Esse aqui é o objeto. E o raio de luz que veio paralelo ao eixo principal, ele bateu no espelho e foi para onde? Para o foco. Um dos raios notáveis. Quando ele incide no vértice, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Foi para cá, não é isso? Beleza? Tá. Esse raio aqui e esse raio aqui, eles se encontram? Não se encontram. Se esse raio e esse raio não se encontram, então, o que vai acontecer? Faço o prolongamento desse, prolongando esse aqui, ó, vai ficar assim, ó. E vou prolongar esse. Prolongando esse, ó. Se encontraram aqui, não se encontraram? Mas a imagem que está sendo formada é pelo prolongamento dos raios que refletiram. Como é o prolongamento dos raios que refletiram, então a imagem ela é real ou ela é virtual? Essa imagem é uma imagem virtual. Ela está dentro do espelho. Se é uma imagem virtual, tá? Ela também o quê? Direita. Ela é direita em relação ao objeto, não está invertida. Então eu sei que a imagem real, ela é invertida, perdão. Real nada. Ela é virtual, ela é uma imagem virtual, ela é direita e ela é maior. Eu vou chamar de VD+. Certo? Virtual, direita e maior. Então nós pegamos todos os casos, não pegamos? No espelho côncavo? Tá. Agora vamos ver o espelho convexo. Vem comigo. No espelho convexo, independente de onde você coloca o objeto, o que vai acontecer? Aqui está o objeto. Espelho convexo, tá? Aqui é a parte interna do espelho. Lá a parte de fora, não é isso? Aqui é a superfície que reflete. O que nós temos? O raio que vai paralelo ao eixo principal, ele tem que ir para onde? Para o foco. Aí eu faço o prolongamento, porque não tem como ele entrar aqui, né? Faço o prolongamento, então ele vai sair para lá, ó. Ele vai divergir. Esse raio vai para lá. E esse aqui veio, bateu aqui, o ângulo de incidência igual a reflexão, saiu aqui, não saiu? O que eu vou fazer? O prolongamento dos raios refletidos. Prolongando os raios que refletiram,
Está aqui. Por quê? Esse raio refletido e esse não se encontrava. Mas o prolongamento desse que refletiu, que é esse. O prolongamento desse que refletiu, que é esse se encontraram aqui, não se encontraram? Se eles se encontram aqui, então a imagem que é formada é exatamente aqui. Certo? Então aqui o objeto, aqui é a sua respectiva imagem. É uma imagem que é formada pelo próprio raio que refletiu ou os seus prolongamentos? Prolongamentos. Então se é o prolongamento, a imagem real, ela é virtual? Ela é virtual. Ela está dentro do espelho, certo? E sempre no espelho convexo vai ficar entre o foco e o vértice. Sempre entre o foco e o vértice vai estar a imagem. Se estiver lá no infinito, a imagem é bem no foco. Conforme ela vai aproximando do espelho, tá? A imagem. Mas sempre menor que o objeto. E que imagem que é? Ela é uma imagem virtual. Ela é direita e menor. Então eu vou chamar de VD-. Beleza. Agora vamos voltar para o exercício. Galera, preste atenção. O que ele disse no exercício para nós? Ele disse que o objeto é colocado de frente para um espelho convexo a 6 centímetros dele, não é isso? E que a imagem possui 1,5 centímetros de altura, não é isso? Beleza. O que a gente conclui daí? A gente conclui o seguinte, galera. Olha só que interessante isso. Se ele pegou e colocou a imagem de 1,5 centímetros, vocês concordam comigo que necessariamente um espelho convexo só forma imagem virtual, direita e menor? Concordam comigo? Então eu sei que é virtual, direita e menor. Ele diz que o objeto daqui até aqui tem 6 centímetros. 6 centímetros. O que ele pediu? Ele pediu para ter uma imagem também de mesma altura no espelho côncavo. Mas a imagem aqui, perceberam que ela é menor, galera? Ela é menor. E no espelho côncavo, observem comigo, ó. Real, invertido e menor. Menor, apareceu menor, não apareceu? E que é a imagem de 1,5 centímetros. Menor que objetos aqui, tá, né? Olha o outro. Igual, já era. Esquece. Isso aqui, real, invertida e maior. Esquece, ele quer menor. Ele quer com 1,5 centímetros. Porque a imagem no espelho convexo é menor, não é isso? Vem comigo aqui. Esse caso aqui pode ser? Pode ser? Não. Então aqui não vai formar imagem de 1,5 centímetros. Olha esse. Esse aqui. Observe comigo, ó. Aqui vai formar a imagem de 1,5 centímetros? Não, vai ser maior que o objeto. Opa, professor, calma aí. Acho que eu saquei. Vem comigo. Eu tenho um espelho convexo e necessariamente, olha que interessante isso, olha o tanto de coisa que você mata no exercício só de saber isso. Ele diz que o raio do espelho é de 20 centímetros, tanto o côncavo quanto o convexo, correto? A distância focal, ela vai ser em módulo, nos dois casos, 10 centímetros, que é a metade do raio, não é isso? Beleza. Você concorda que o foco do côncavo é positivo e do convexo é negativo, porque está dentro do espelho, não é isso? Vamos chamar de foco virtual no convexo, tá? E o outro é um foco real do côncavo. Beleza. O que eu quero dizer? Seguinte, eu sei que no caso do espelho côncavo, esse aqui é um espelho côncavo, eu tenho que ter isso aqui para dar uma imagem menor. Para ser uma imagem menor, necessariamente, com certeza absoluta, porque é a mesma altura do espelho convexo, então, necessariamente, tem que estar colocado depois do centro de curvatura. Ou seja, se daqui até aqui é o raio, até aqui no centro de curvatura é o raio, que é 20 centímetros, vocês concordam que tem que ser uma distância maior que 20 centímetros? Então, se você tivesse que assinalar uma questão aqui, você com certeza absoluta teria que assinalar uma questão na qual tinha que ser um valor maior que 20 centímetros. Certo? Então, essa sacada é extremamente importante. Tá? E o que você vai usar? Você vai usar para mais 1,5 centímetro, espelho convexo, e aqui, como ela é invertida, vai usar o quê? Que tamanho da imagem? De menos 1,5 centímetros. Por quê? Porque é uma imagem invertida. Certo? Essa é a sacada do exercício. Essa é a parte que faz o aluno errar. Tem que ficar atento com isso. Agora eu vou começar a fazer o exercício. Mas essa sacada, se você não tiver essa sacada, você dança. Beleza? Vem comigo. Eu sei que o exercício não precisava tudo aqui, mas se você não tiver essa interpretação, você dança. Tá bom? Então vem comigo agora, vamos começar o exercício. Vem comigo. Vamos lá. O que nós temos então, galera? É o seguinte, ó. Nós temos assim, ó. Aqui, ó. Vem aqui.
eu tenho aqui, para o espelho convexo, vamos pensar no espelho convexo primeiramente. Nós temos assim, eu tenho que a distância focal dele é menos 20. É chamado de foco virtual, certo? O que mais? Ele disse que a distância do objeto ao espelho era 6 centímetros, beleza? Ele disse que o tamanho da imagem é 1,5 centímetros, mas ele não disse se era positivo ou negativo. Mas eu sei o quê? Pelo fato de ser convexo, a imagem é virtual, direita aí, menor. Não é isso? Se a imagem virtual direita, então é positivo. Certo? Beleza. Nós temos isso então. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar daqui o tamanho do objeto. Por quê? É o mesmo objeto que ele vai usar no outro espelho. Então vamos lá, olha só a ideia. Pegando agora daqui, começando as contas. O que nós temos? Seguinte, eu tenho isso aqui, ó. Uma facada igual a uma paulada, mais uma pauladinha, não é isso? Uma facada igual a uma paulada, mais uma pauladinha, né? Uma fimose igual a um pinto com uma pelinha, não é? Beleza? Então tá. Continuando. O que nós temos? Quanto que é a distância focal? Menos 10, ó. Opa, tá errado aqui, né? Dividido por 2. É menos 10. Porque aquilo ali é o raio. Menos 10 centímetros. Então, menos 10 é igual a 1 sobre 6, mais uma pauladinha. Não é isso? Beleza? Então tá. Eu preciso do tamanho do objeto, não é isso que eu preciso? Tá bom. Então, o que nós temos? Aqui vai ficar menos 1 sobre 10, menos 1 sobre 6, igual a uma pauladinha, correto? Olha só o que nós temos. Eu tenho um número aqui, um denominador diferente desse. Eu quero deixar os dois iguais. Por quê? Para poder fazer a conta, senão eu não posso terminar. E aí o que eu faço? Se eu multiplicar aqui por 5 em cima e embaixo, concordam comigo? Fazendo vezes 5 em cima e embaixo, é a mesma coisa que tivesse multiplicado por 1. Certo? É uma outra maneira, você pode tirar o mínimo de comum e fazer essa conta. E aqui por quanto que eu multiplico para ficar igual a esse? Porque aqui vai dar 30, não vai? Por quanto que eu multiplico aqui para ficar igual? Por 3, né? Então vamos multiplicar por 3 em cima e embaixo. Posso fazer isso matematicamente? Pode. Agora você tem menos 3 sobre 30 com menos 5 sobre 30. Menos 3 sobre 30 com menos 5 sobre 30 dá menos 8 sobre 30. Certo? Que é igual a uma pauladinha, não é isso? Se eu inverter aqui, vai ficar pauladinha. Inverte lá também. É menos 30 sobre 8. Menos 30 sobre 8, só vou simplificar, porque eu não gosto de trabalhar com números quebrados. Aqui dá para dividir, dá menos 15 por 4 e vou parar aí. Menos 15 por 4. Eu sei que dá para fazer. Certo? Seria dividir por 2 e por 2 de novo, né? Dá 3,75, né? Mas vou deixar assim, acho melhor. Mas eu achei só o pelinha, mas o pelinha não muda. O pelinha vai mudar, né, no outro caso, né? Porque o outro pelinha, ele vai ser até positivo, porque a imagem é real. Nesse caso deu virtual, né? Por isso que o pelinha deu negativo, não é? Beleza. Então isso aqui eu já sei que é virtual, ó. Por que mesmo? Pelinha menor que zero. Tinha que ser, né? Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Ó, A igual a I sobre O menos pelinha sobre P, não é isso? Tá. É uma coisa bocal que eu vou falar, mas talvez ajude. A e O pipi. Certo? A e O pipi. Agora o que eu vou fazer? O tamanho da imagem, eu sei que é 1,5 centímetro. O tamanho do objeto, eu não tenho, ele não deu. Eu quero isso, porque esse aqui não muda, vou usar no outro. Menos pelinha, quem que é o pelinha? Menos 15 sobre 4. Sobre P, quem que era o P? Não era 6? 6 centímetros. Certo? Então eu vou pegar aqui, vou multiplicar cruzado, 6 vezes 1,5. 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 0,5 dá 3. Então dá 9, né? 6 vezes 1,5, 9. Aqui menos com menos, mais 15 sobre 4. Ó, 4 vezes 9, 36. 36 sobre 15. Então, ó, é igual a 36 sobre 15. Dá para simplificar, né? Isso aqui é divisível por 3, esse por 3 também, não é? Por 3 aqui dá quanto? 12. Por 3 aqui dá quanto? 5. Se quiser dividir, dá 2,4. Vou deixar assim.
Vou deixar 12 quintos. Ou 2,4 centímetros. Olha só que interessante. 2,4, lá 1,5. Então, realmente diminuiu, né? A imagem é menor que o objeto. Que é o que esperávamos. Tá. Achei o espelho convexo. Agora, nós vamos para o espelho côncavo. Por quê? A pergunta dele é o tamanho da imagem para ser igual no espelho côncavo. Aonde que tem que colocar o objeto? Ele quer saber o P. Então, o que nós temos aqui agora? Vou fazer o seguinte. Eu tenho que no espelho côncavo, tá? Nesse caso nosso, né? A imagem vai ser real invertida e menor, eu sei disso, tá? Mas agora eu vou fazer as contas e eu sei que tem que dar mais que 20 centímetros, lembram? Vamos fazer então. O que nós temos? Eu tenho o tamanho do objeto, não tem? E eu sei a imagem que eu quero, não sei? Que imagem que é mesmo? Como ela é uma imagem o quê? Real invertida. Então vai ter menos 1,5 centímetros. Aqui está o segredo, ó. Aqui que é o segredo. Certo? Isso aqui que o aluno dança. Então o I tem 1,5 centímetro e eu sei que o objeto tem quanto? O objeto tem 12 sobre 5, né? Que é 2,4 centímetros. Agora eu vou aplicar aquela ideia que eu falei para vocês agora há pouco. Qual? Pipi. Olha lá. Ficou uma bosta para ver aí, né? Vou colocar a outra cor. Vou voltar para o branco mesmo. Ó. Pipi. Não é isso? Quem que é a imagem? Menos 1,5. Quem que é o objeto? 12 quintos. Que é igual? Menos. Quanto que é o P'? Não sei. Quanto que é o P? Não sei também. Agora que eu faço? Vai ficar aqui quanto? Ó, menos com menos de lá vai dar o quê? Menos com menos? Mais. Beleza. O 5, ele está dividindo aqui, ele passa para cima multiplicando, não é isso? Divisão de frações. Ele vai para o lado, multiplica o inverso, não é isso? 5 vezes 1,5, 7,5. 12, 7,5, 12, igual P' sobre P. Tudo bem? Então, 7,5 e 12. Eu já estou imaginando aqui o múltiplo de 1,5, né? Ó, olha só o que eu estou pensando aqui. Eu já venho isso aqui na cabeça já. Tá? Eu estou imaginando o quê? Aqui é 1,5 vezes 5. O de baixo é 3 vezes, ó, 1,5 vezes quanto que vai dar 12? 1,5 vezes 2 dá 3. 1,5 vezes 2 dá 3. E 3 vezes quanto que vai dar 12? 3 vezes 4, não é isso? Então eu vou pensar assim, 1,5 vezes 8. Vou pensar nisso. Professor, eu não consigo pensar nessa merda aí, eu não quero fazer isso. Não, não precisa fazer. Você pode pegar simplesmente e fazer as contas. Não, você que sabe, tá? Eu gosto de pensar sempre assim, eu não sei o porquê, mas eu sempre gostei de pensar, encontrar alguma lógica, tá? Mas aqui 1,5 vezes 5 ou 1,5 vezes 8. Então eu posso trocar por 5 oitavos. 5 oitavos. Eu acho mais fácil pensar em 5 oitavos do que pensar nesse número quebrado aqui. Mas você que escolhe. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Continuando aqui. Vem comigo, olha só. Eu tenho então 5 oitavos igual a quem? P' sobre P, não é isso? Então eu tenho que o meu P', quem que é o P'? É igual a 5 oitavos de P. Não é isso? Beleza? Agora, mas não foi essa a pergunta. Ele quer o quê? Ele quer saber quanto que é o P, que distância que eu coloco para dar aquele tamanho de imagem. Então vamos ver? Que distância que tem que estar do espelho. Então eu tenho que uma facada igual a uma paulada mais uma pauladinha, não é isso? Uma fimose igual a um pinto com uma pelinha, não é? Eu tenho então que 1 sobre, como é côncavo, a distância focal é positiva, que é um foco real, então 10 positivo, é igual a uma paulada, que eu quero encontrar essa nhaca, mais uma pauladinha. Quem que é a pauladinha? 5 oitavos de P. Então vai ficar 1 sobre 5 P sobre 8. Sobre 8. Então vai o 8 para cima. Certo? 8 vezes 1 deu 8. Beleza? Pensando naquela ideia que nós aplicamos agora há pouco, aqui está 5P, aqui está P. Por quanto que eu devo multiplicar aqui embaixo para ficar igual a esse? Hein? Por quanto que eu multiplico aqui para ficar igual a esse? Por 5.
Eu vou multiplicar embaixo e em cima por 5. Posso fazer isso matematicamente? Sim, pode. Aí o que nós temos? Ó, ficou 1 sobre 10 igual 5 sobre 5p mais 8 sobre 5p. 5 sobre 5p com mais 8 sobre 5p, como denominador é igual, então vai ficar 13 sobre 5p. Certo? Aí eu posso pegar, mando o p para lá, fica o 5 aqui, né? Se quiser, né, vou deixar desse jeito, dá 2,6 aqui, né? Dividindo. 2,6 vezes 10 dá 26. Mas olha só, eu tenho aqui agora para terminar isso aqui, então que o p é quanto? Eu tenho que o valor do meu p aqui é quanto? Ó, vou passar o p para lá, ficou p igual 13 vezes 10, 130, dividido por 5. 130 dividido por 5 dá 26, né? Ou multiplica por 2 em cima e embaixo para ficar mais rápido. 260 por 10, dá quanto 260 por 10? 26, pronto. P igual a 26 centímetros. Então a pessoa tem que colocar 26 centímetros do espelho côncavo para dar uma imagem de 1,5 centímetros de altura. Essa imagem tem que ser projetada, porque é uma imagem real. E real, invertida e menor. Certo? Era o que nós esperávamos. Certinho? Se você quiser saber o P', é só substituir aqui, ó. Troca o P aqui, você descobre quanto que é o P'. Mas ele não pediu isso, então tá aí a resposta que ele queria. É um exercício muito interessante, é um exercício muito bem bolado, tá? Então, fiquem atentos com esse exercício aí, tá? Ele traz bastante coisas que vocês precisam saber sobre espelhos esféricos. Valeu? Venha com a gente, venha participar da nossa Sala do Saber. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau!